A nova forma do Godzilla em The New Parry continua sendo motivo de muito debate entre os fãs do lagartão. Essa aparência que o Rei dos Monstros terá na sequência, após passar um determinado período congelado, tem como sua principal característica um forte brilho na cor rosa neon. Com a divulgação dos primeiros pôsteres oficiais e analisando também algumas cenas do próprio trailer, a gente pôde notar também algumas diferenças físicas do Godzilla Evolver em comparação com a sua forma tradicional. Isso tudo faz com que a gente que é fã acabe se perguntando o seguinte: será que essa evolução do Godzilla ela é definitiva ou existe algum momento do Monsterverse na qual ele pode voltar à sua aparência icônica com a energia atômica azul? Tudo isso eu vou explicar agora pra vocês. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos juntos para mais um vídeo. Godzilla Kong, o Novo Império promete ser a grande virada de chave para o Monsterverse da Legendary. Esse filme é o primeiro em que a maior parte da trama acontece dentro da Terra Oca, aonde as possibilidades elas são quase que infinitas. Mas a principal mudança dessa continuação deve ser justamente os principais titãs da sequência, ou seja, o Kong e o nosso querido Gojira. No caso do gorilão, ele não só ganhará uma prótese robótica em seu braço direito, como também ele deve passar a cuidar de um jovem titã da espécie dos primatas gigantes, na qual ele vai tratar como se fosse o seu próprio filho. Já no caso do Godzilla, em The New Parry, a gente vai ver ele mudando completamente de aparência. Ainda não se sabe ao certo o fato que fez o Rei dos Monstros passar por essa transformação, mas a tendência é que tenha a ver com os últimos adversários que o Godzilla tem enfrentado. Vamos até lembrar, pessoal, que o lagartão ele quase não foi capaz de derrotar o Rei Ghidorah lá em seu segundo filme. Sem falar que no final de Godzilla vs Kong, ele precisou se juntar ao gorila gigante para vencer o Mechagodzilla desenvolvido para a Apex. É bem verdade que nesse último exemplo existem algumas questões que estavam colocando o Godzilla em desvantagem. Afinal, ele já tinha enfrentado o Kong, estava bem debilitado, e também no caso do seu sopro atômico, ele já tinha feito um buraco até o centro da Terra Oca, então estava meio complicado para ele. Mas isso não muda o fato que o lagartão ele esteve bem perto de ser derrotado nesses últimos eventos. E isso certamente fez com que ele buscasse maneiras de completar a sua evolução e assim se tornar imbatível. E quando eu falo de buscar novas formas de evoluir, pessoal, é pensando que podem existir mecanismos que acelerem essa mudança natural que o Rei dos Monstros tem. É só a gente pegar, por exemplo, o aumento de tamanho do Godzilla. A gente sabe que ele tem crescido com o passar dos anos, assim como toda a criatura do Monsterverse. Entretanto, o crescimento dele parece ter acelerado bastante em um curto período de tempo. Durante a série da Monarca, que foi lançada recentemente lá no Apple TV Plus, a gente pôde acompanhar as primeiras aparições do Godzilla aos humanos, que foi, durante a década de 50. Nessa época, o exército americano estava explodindo uma bomba nuclear para tentar matar o Godzilla. E como todo mundo já sabe, essa tentativa de matar o lagartão serviu apenas para deixar ele ainda mais poderoso, já que o mesmo se alimenta de radiação, assim como boa parte dos titãs. Mas além dessa bomba energizar o Godzilla, ela também teria acelerado a sua evolução. Eu digo isso porque 50 anos após isso, a gente teve o tal Dia G, que foi o evento ocorrido lá em São Francisco. Apesar de não estar fisicamente tão diferente quando apareceu no passado, em 2014 o Godzilla surge em uma altura muito maior. É até importante ressaltar que existe uma confusão quando se fala sobre o tamanho do Gojira. Afinal, vamos combinar, ele já teve muitas versões diferentes, tanto nos filmes da Thor como na Legendary. Mas em toda a produção que envolve o lagartão, é dito que a altura dele na sua primeira aparição após a Segunda Guerra Mundial é de pouco mais de 50 metros. Já no filme de 2014, o Godzilla ele acaba surgindo em São Francisco, medindo praticamente o dobro dessa altura. Sem falar em King of the Monster e Godzilla vs Kong, que o lagartão ele continua crescendo rapidamente, chegando a superar os 120 metros de altura. O que me faz acreditar que esse crescimento ele esteja acelerado por conta das bombas atômicas e termonucleares na qual o Godzilla tem sido exposto. Mas não apenas isso, também tem a ver justamente com a idade dele. Oficialmente sabemos que o Gojira é um titã com milhões de anos de existência. Sendo assim, não faz sentido que em menos de um século ele atinja quase que o dobro da sua altura. De verdade, é só a gente parar um pouco e pensar, se um titã ele cresce 50 metros em cada 70 anos, como foi mais ou menos o caso do Godzilla no Monsterverse, qual deveria ser a altura dele após viver milhões de anos? Levando em conta que o seu crescimento é gradativo, o Rei dos Monstros deveria ser muito maior do que é atualmente. Então eu imagino que o natural não seria ele aumentar de tamanho dessa forma que a gente está vendo nos filmes. Para mim faz mais sentido que essa evolução do Godzilla ela esteja ligada diretamente com o que acontece com ele durante a sua vida, como foi o caso das bombas nucleares que foram inventadas pelos humanos e atiradas contra esse titã. Uma outra explicação para essa mudança repentina do tamanho do Rei dos Monstros pode estar ligada aos outros mundos que
existem dentro da Terra Oca. Como a gente viu lá em Monarca Legado dos Monstros, existe um lugar que fica entre a superfície e a Terra Oca, onde o tempo ele acaba se passando de uma forma completamente diferente. Sendo assim, quem tá nesse lugar acaba meio que viajando no tempo, já que os dias ali passam equivalente a anos inteiros lá na superfície. Mas a questão, pessoal, ela é muito mais complexa. Afinal, eu duvido muito que a evolução do Godzilla passe por essas variações de tempo que existem no centro do nosso planeta. O que faz muito mais sentido é que o crescimento do Rei dos Monstros ele se dá justamente a partir de eventos que ocorrem com ele, como será o caso desse próximo filme, na qual o Godzilla vai adquirir esse modo Envolver dele. No trailer da sequência é mostrado uma cena na qual o lagartão ele parece hibernando em uma geleira enquanto absorve uma nova energia na cor rosa. Então podemos concluir que essa fonte de poder vai ser a chave para ele completar essa sua evolução, diferente do que aconteceu quando a radiação das bombas atômicas fizeram com que ele aumentasse de tamanho. De qualquer forma, pessoal, é interessante notar que dessa vez a evolução do Godzilla ela vai muito mais além de apenas uma altura de tamanho dele. Agora o lagartão ele tá mais magro e também com braços mais longos. Além de que nesse modo a sua pele tá muito mais espinhosa do que antes, como se fossem escamas soltando para fora. Outra coisa que acaba chamando muito a nossa atenção no Godzilla Envolver são as placas dorsais que ele tem lá nas suas costas, que agora elas estão muito mais pontudas e também na cor rosa. Entretanto, ainda não temos certeza se elas vão ficar nessa forma durante todo o filme, como o trailer acaba indicando pra gente. Eu digo isso justamente porque em um pôster divulgado de forma oficial recentemente pela Total Filme, as placas dorsais do Rei dos Monstros elas não parecem estar com nenhum tipo de coloração, mesmo estando nessa sua nova forma evolutiva. Isso acaba me fazendo pensar que talvez, e só talvez, pessoal, essa estrutura nas costas do Godzilla ela não seja rosa cristal como aparece no trailer, mas também em algum momento elas estejam transparentes, como se realmente fossem cristais gigantescos que precisam estar energizados para aí sim mudar de cor. Seria algo parecido com o Space Godzilla da Toho, que possui dois cristais gigantescos e transparentes em suas costas. Se esse for o mesmo caso, a gente pode concluir que essa cor rosa ela não é definitiva, já que o Godzilla ele poderia muito bem se energizar com outras fontes de poder, como a sua própria energia tradicional na cor azul. Embora eu acho isso pouco provável, já que a tendência é que o plasma rosa neon ele seja um poder superior ao atômico azul. Dentro da própria física, a gente tem diversos modelos onde as cores rosa e violeta elas ficam no topo da potência radioativa. É só a gente pegar para comparar o sopro atômico azul do Rei dos Monstros com a energia disparada pelo Shin Godzilla da Toho. A cor lilás desse Godzilla não é por acaso, já que os seus disparos parecem ter uma concentração muito maior, aumentando também a sua potência. Já no caso do Godzilla da Legendary, o sopro atômico azul ele parece se dissipar quando sai pela garganta do lagartão. É como se fosse realmente uma rajada de fogo azul e não um disparo de plasma igual é o caso do Shin Godzilla. Então eu acredito que em The New Empire o Rei dos Monstros terá um sopro atômico muito mais potente graças a essa nova energia na cor rosa. Mas isso não impede que ele volte ao seu módulo tradicional assim que esgotar completamente essa energia absorvida. Sendo assim, eu acredito que essa nova aparência do Godzilla, com os braços mais longos e com a pele mais espinhosa, ela seja definitiva, mas a sua energia não. Como se trata de uma evolução, realmente não faz sentido para que ele volte para uma versão que era inferior à atual que ele tá. Só que se as placas dorsais nas suas costas forem de fato transparentes, a cor delas vai depender da energia na qual o Godzilla vai ter absorvido. Então o mais provável é que a Legendary espere para ver a opinião dos fãs. Se a grande maioria aprovar essa mudança de cor, é muito provável que ela seja mantida assim. Caso contrário, eu não duvido que os próximos filmes o Godzilla ele acabe voltando para sua energia tradicional na cor azul. Tá, pessoal, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, curtiu saber um pouquinho mais sobre essa evolução do Godzilla? E você, aprovou essa cor rosa neon ou você prefere a cor mais clássica do Godzilla, que é azul? E por que você acha que o Godzilla ele tá aumentando tão rápido de tamanho? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!